Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do podcast Caminhos de Fé. Hoje nós temos aqui o Sr. Bispo Dom Hildo, da Diocese de Mindelo. Sr. Dom Hildo, bem-vindo ao podcast Caminhos de Fé. É uma honra ter o senhor aqui conosco para partilhar um pouco sobre a vivência em Mindelo, da juventude, da fé e outros pontos que nós vamos desbruçar neste podcast. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. E obrigado pela disponibilidade. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora, né? Isto está online, vão ouvir todas as horas. Também para mim é uma alegria e é com muita honra e disponível que estou aqui convosco para partilhar destes aspectos, não é, da nossa vida espiritual, na fé, ou aquilo que entenderes, aquilo que eu puder. Não é? Exato. Dom Hildo, antes de começarmos mais por dentro do tema, começaria a perguntar: quem é o Dom Hildo? Olá lá! A pergunta mais importante da vida de uma pessoa e para a qual infelizmente muitas pessoas são capazes de responder é a pergunta: quem sou eu? Mas não apenas os aspectos periféricos. Isto a gente mostra o bilhete de identidade, isto está lá onde é que eu nasci, quem é o pai, a idade que eu tenho. Isso é o menos importante. Portanto, o que é tão importante mesmo é nós nos conhecermos a nós mesmos. E cada vez mais, e dentro da igreja também, nós temos vindo a dizer que é tão importante este aspecto da formação humana, né? De sabermos quem somos nós. Né? E isto só se sabe... Isto não se encontra nos livros, não é? Só a pessoa, ela mesma, olhando para si, analisando a sua vida, passado, presente e a sua vida em relação com os outros, é que ela pode conhecer-se. Bom, mas aqui um bocadinho a pergunta era: quem sou eu? Isso daria para um programa, talvez. Portanto, atualmente eu sou o pastor da Diocese de Mindelo, desde há 13 anos. Eu tinha vindo para Cabo Verde numa missão. Para Portugal quando era criança, aos meus 10 anos. Depois a minha vocação surgiu aos 19 anos, vivia em Lisboa e fiz o percurso normal de qualquer seminarista, nos seminários do Patriarcado de Lisboa, e tudo somado eu fui padre da Diocese de Lisboa, do Patriarcado, durante 18 anos, com algum tempo de serviço em Mindelo, onde eu tinha vindo para dar uma ajuda. Fui pedido pelo então Bispo de Mindelo, Dom Arlindo, e vim com total liberdade, com muita alegria, ajudar esta diocese que nascia. Fiquei responsável de uma paróquia que também nasceu nessa altura, a paróquia de São Vicente, e fui ficando. E depois a Igreja, portanto, no tempo do Papa Bento XVI, fez-me bispo desta diocese, que não foi fácil, não é? Dada a responsabilidade e não estarei nos meus planos. Mas como eu na igreja tenho muita dificuldade em dizer que não. Aliás, ir para o seminário foi isso mesmo, dizer que sim, para servir a igreja. Então foi nessa atitude de amor e disponibilidade que abracei a missão que eu hoje tenho. Na altura metia mais medo, hoje vou-me contar que é ser pastora de um rebanho mais alargado, e é isso, portanto, que eu sou. Sou filho desta terra, do Sal, sou salgadinho, e onde estão as minhas raízes, não é? A minha família já está no Sal há muito tempo, né? Aliás, nós somos as famílias mais antigas. Meus pais, que é a mãe da Boa Vista, mas o pai nasceu no Sal, os avós nasceram no Sal, os bisavós já estavam no Sal, ali entre Santa Maria, e maneira que prezo muito esta riqueza das minhas origens, portanto, de Cabo Verde, por onde eu fui, para os Açores e para Lisboa. Felizmente na minha família sempre se cultivou a cultura cabo-verdiana, a língua, a música, as tradições. De maneira que quando eu chego em Cabo Verde em 2005 é como se nunca tivesse saído, portanto é sentir-me em casa perfeitamente. Da minha história, digamos assim, vocacional, dediquei muito tempo da minha vida à juventude. Aliás, a minha primeira missão como pastora em Lisboa era assistente diocesano da juventude. Então aí acabei por desenvolver muito esta relação com os jovens, a formação, conduzir retiros, caminhadas, acampamentos, mesma coisa na paróquia. Talvez por isso mesmo ainda hoje também tenho uma grande aptidão por estar com a nossa juventude. Estou aqui neste momento na praia,
precisamente por causa do jubileu dos jovens cabo-verdianos, e acompanhá-los, portanto, faz parte. Não entendo a pastoral juvenil, assim como não entendo qualquer pastoral, sem ser o pastor no meio da sua gente, no meio do seu povo, não é? Os jovens precisam muito de se sentirem acarinhados e acompanhados por nós. Exato, é nesta mesma dinâmica que nós vamos, que é o tema de hoje, é a espiritualidade dos jovens e a vida sacramental na Diocese de Mindelo. Começo para perguntar ao Sr. Bispo, como o senhor vê a espiritualidade dos jovens na Diocese de Mindelo? Penso que a espiritualidade dos jovens na Diocese de Mindelo não será muito diferente de outras dioceses e outras paróquias do mundo. Hoje em dia, este lugar comum, portanto, o mundo é uma aldeia. O jovem que está mesmo em Mindelo cidade pouco difere do jovem que está na Ribeira Grande de Santo Antão ou na Ribeira Grande aqui de Santiago. Santiago. Né? Frequentam as mesmas escolas, têm acesso às mesmas coisas, estão nas redes sociais e evidentemente que há algumas diferenças, e a Diocese de Mindelo também ela é muito variada. Falar de Diocese de Mindelo pode ser complicado, porque uma coisa é quem vive em Mindelo, outra coisa é quem vive em São Nicolau, ou quem vive na Boa Vista, ou no Sal. O Sal é uma realidade muito plural. O Sal, hoje em dia, podemos dizer que é um lugar, uma ilha cosmopolita, não é? Temos Santiago lá presente, temos Santo Antão presente, temos São Vicente presente, temos a Guiné-Bissau presente, temos o Senegal, temos o italiano. O Sal ganhou uma fisionomia muito própria. Mas, pronto, se eu tentasse assim dizer grosso modo, ou resumir um pouco o que é a espiritualidade dos jovens, eu creio que é uma realidade hoje que não é fácil de captar. Porque uma coisa é aquilo que a gente vê, passando pelas paróquias, a espiritualidade, ou se quisermos, a religião, é coisa que é comum a todo o homem, em qualquer tempo. É preciso distinguirmos a espiritualidade ou a religião da vida na igreja. Há muitas pessoas que não estão na igreja, e os jovens fazem parte deste setor que, em nome de uma liberdade pessoal, muitas vezes preferem ter a sua relação com Deus à sua maneira. Aqueles discursos que a gente costuma ouvir dizer, eu falo com Deus diretamente, eu confesso-me a Deus diretamente. Isso é muito comum, e sobretudo neste tempo, onde há uma certa propensão para os seus espaços pessoais, e até para o individualismo, entre aspas. Então eu não posso fazer um juízo dizendo aos jovens não estão mais com a religião. Portanto, haverá uma parte que nós não conseguimos avaliar nem conhecer. De qualquer forma, o mundo hoje é afetado por uma onda secular, portanto, o secularismo. O secularismo no fundo, viver sem referências a Deus. E isto toca muito os nossos jovens. Portanto, eu penso que em Mindelo, concretamente, sendo um lugar, já foi assim no passado e continua a ser hoje, sendo um lugar de muita passagem, esta vida, encontro de muitos povos, a sua cultura, a diversão. Por exemplo, neste tempo de verão, vamos notar um declínio enorme da frequência aos sacramentos e à vida espiritual, porque são muitas as propostas que a sociedade oferece, a nível cultural, a nível de diversão, também é o calor, é a praia. Portanto, é uma espiritualidade que eu penso que varia muito, um bocadinho intermitente. Há de haver momentos em que os temos ali muito presentes. Né? Eu passo a vida correndo as nossas ilhas, e se eu for avaliar pelos números, nós poderíamos ficar tranquilos ou animados. São centenas os que se continuam a crismarem-se. Né? É claro que desde a primeira comunhão, ou desde o batismo até o crisma, há uns quantos que se perdem pelo caminho, há outros que retomam para se crismarem. Vivemos ainda um pouco daquilo que é o tradicionalismo. Portanto, as pessoas, eu quero ter a primeira comunhão, dizer que eu sou crismado, alguns pensam casar-se na igreja, mas o mundo tem uma influência muito grande sobre os cristãos. Por isso eu dizia até ontem na celebração que nós tínhamos na Quebra-Canela, o desafio maior que é preciso ajudar os jovens a ter é do encontro pessoal com Jesus Cristo. Este Jesus que se encontra na igreja. Mas se não houver um encontro pessoal, ficamos por coisas coladas um bocadinho de forma superficial. Eu estou na igreja porque o meu grupo é interessante, porque fazemos umas atividades bonitas, porque a gente canta muito, porque tenho ali um amigo, então vamos para onde os outros vão. Penso que é próprio da juventude
a dimensão do grupo, da comunitária, e quando o grupo não está ou se sai do grupo, parece que fica tudo desmoronado aquilo que estava construído. E então, os jovens de Mindelo são muito um produto desta sociedade em que o espírito do mundo tem muita influência. Mas como nós não temos que olhar para os números, conforta-nos muito e alegra-nos muito saber, por exemplo, que há muitos jovens que procuram uma vida espiritual mais forte. Por exemplo, neste preciso momento, há um grupo de jovens que está a frequentar um curso abreviado, né, de teologia, a nossa escola universitária católica. Só em Mindelo temos cerca de uns 30 e tal, e são jovens na maioria, que estão quer dizer, a aprofundar os estudos da Bíblia, não é? Um pouco de teologia. Foi um curso intenso, desde abril até agora julho. Outros já que fizeram uma formação de 3 anos. Isto é qualquer coisa. Portanto, nós aqui há uns anos atrás, qual era o jovem que porventura ia estudar um bocadinho a teologia? Nenhum. É verdade. Portanto, e agora hoje, quer dizer, o contacto com autores sagrados, com teólogos, pegar no texto bíblico, fazer aquilo que a gente chama que é uma exegese, quer dizer, uma interpretação da Bíblia. Portanto, há um outro género de pessoas. A mesma coisa se diga, por exemplo, também de famílias. Nós temos em Cabo Verde temos verificado uma coisa muito boa, que são, aumentam o número daqueles que buscam viver sobre o matrimónio. Nós temos feito as duas dioceses uma aposta grande na pastoral da família. E a verdade é que, sim, há muitos jovens a casarem-se. Ainda que outros pensam, ai, Deus me livre, isto é enforcar-me. Mas há outro, portanto, no fundo o Nosso Senhor falava do reino de Deus, é como uma semente que é lançada da terra, a gente sem saber como ela vai germinar e crescer, e vai crescendo. E cresce juntamente com a semente do reino, também a semente do maligno, portanto, o joio. E nem sempre conseguimos destrinçar. Então há que viver, sobretudo, numa pastoral da gestação. A gente vai semeando e vai crescendo. Não podemos ter um olhar pessimista sobre a nossa realidade, né, sobre a nossa igreja, isso seria mau. Mas também não podemos ser inocentes e dizer, não, isto está uma maravilha. Muitas vezes há muitos números, como eu dizia, vou aqui, faço um crisma de 70, vou ali, são 100, vou ali, são 40. Passado 1 ano ou 2, volto à mesma comunidade e às vezes costumo perguntar, onde é que estão os que eu crismei o ano passado ou 2 anos? Um dedo levanta aqui, outro levanta lá. Por um lado, que se estivermos a falar das ilhas como São Nicolau, Santo Antão, a grande parte dos jovens estão a sair. É verdade. Portanto, aqueles que nós crismamos não estão lá porque saíram. Se calhar vão se encontrar aqui em Santiago, ou no Sal, ou foram para Lisboa, ou chegaram à França. Portanto, há uma debandada enorme, não só dos jovens, mas do nosso povo, que é preocupante. E a nível da igreja nós sentimos isso. Sentimos que fazemos uma aposta grande na formação dos jovens, não é? Aqueles que foram iniciados, o que é um retiro, uma caminhada, e pouco tempo depois, não é? Fez o 12º, entrou para a faculdade e deixou de estar no meio de nós, e é preciso estar sempre a recomeçar. Aliás, o próprio da pastoral juvenil é isso, estar sempre a recomeçar. Mas resumia dizendo isso, os jovens têm sede de Deus, mesmo que não o digam, mas quando acontece privar de perto com um jovem, a gente apercebe-se que os problemas que trazem, seja a nível da família, seja a nível existencial, diante do mundo que parece grande demais para enfrentarem, a gente vê que eles procuram, têm sede de Deus, têm sede de luz, e então é fundamental nós aproximarmos os jovens a perceber que neles continua a haver sede de Deus, ou seja, continua a haver espiritualidade, mesmo que alguns possam não estar formalmente ligados à instituição igreja. Exato. Senhor Bispo, o senhor estava a dizer que algumas atividades que realmente se faz para que o jovem possa sentir, a fazer parte, a construir aquela espiritualidade e não só. Gostaria de perguntar também, a Diocese de Mindelo tem alguns programas específicos para a formação espiritual dos jovens? Isso acontece a nível da paróquia, sobretudo. Ok. A Diocese de Mindelo é muito dispersa, estamos a falar de 5 ilhas habitadas, e é bem verdade que é difícil a gente hoje deslocar os jovens de um lado para o outro, não é? Ainda agora, para participar neste jubileu, bem, veio um grupo significativo, mas o custo, né, das viagens, as dificuldades, vieram todos de barco, né?
tinha que ser assim, podia não ser assim. E nem, não são todos que conseguem fazer 27 horas de viagem, né? Os que saíram de mim de Santo Antão foi esse tempo todo. Então, nós apostamos muito em que a formação tem que ser feita localmente, né? E aí era preciso então perguntar a cada paróquia que vão vindo a fazer. E vai havendo, por exemplo, uma das localidades como referência, Santo Antão. Santo Antão é composta por 7 paróquias e formam aquilo que a gente chama uma vigararia. E sei que a nível da vigararia vai havendo muita coisa a nível dos jovens, portanto fazem anualmente um encontros por altura de Domingo de Ramos, portanto, e depois na própria paróquia é a pastoral juvenil lá que se encarrega mais disso. Nós sentimos, sim, eu sinto que em termos diocesanos estamos em falta em ter uma estrutura da pastoral juvenil mais forte, né? Mais bem organizada. Esperemos que agora deste jubileu possamos renovar, aliás estamos em fase de renovar algumas áreas da nossa pastoral, como é o caso da juventude. Exato. Na visão do senhor, qual é o papel dos sacramentos na vida dos jovens e como eles podem fortalecer a fé? Bem, é fundamental. É fundamental porque a fé não cresce apenas por boas ideias, nem por ideais. Duas coisas são fundamentais, que é a palavra e os sacramentos. São as duas coisas. A palavra, concretamente, a Sagrada Escritura. E um cristão que não tenha amor à Sagrada Escritura, que não conheça os Evangelhos, sobretudo, é difícil ser cristão a sério. Um grande homem que traduziu a Bíblia, não é, das línguas do grego para o latim, São Jerónimo, que debruçou muito sobre as Sagradas Escrituras, dizia assim, que a ignorância das Escrituras é a ignorância do próprio Cristo. Então, a palavra é fundamental. E os sacramentos, quando entramos neles com consciência, entre eles tem um lugar central a Eucaristia. E eu penso que o mínimo que se pode pedir a um jovem é participar da Eucaristia. Eu não tenho dúvidas que um jovem ou qualquer outro cristão leigo, quando começa a afastar-se da Eucaristia dominical. O que o senhor acha? Quais são essas barreiras para esta participação nessa dinâmica de crescimento na Eucaristia? Acha que existe alguma barreira dentro da nossa igreja que possa fazer com que o jovem afaste um pouco, não faça parte? O que o senhor acha? Sim, claro que há. Uma primeira barreira terá sido concretamente a própria formação que tiveram. Ok. Portanto, se eu desde criança não fui instruído a viver, a participar e a amar a Eucaristia, aquilo pode se tornar um ritual em que fui lá enquanto estava na dinâmica da catequese com os meus pais, mas depois já não sou obrigado a ir, se calhar. Portanto, se a coisa não foi integrada na minha estrutura, terá dificuldades. Mas depois há outras coisas que têm a ver, que é... a gente não deve dar demasiada atenção ao periférico. Portanto, a missa não vale porque o coro é muito animado, porque o padre fala muito bem, ou porque aquilo é mais breve que outros lugares. Não é isso que conta, mas também conta. E os jovens são muito sensíveis a estes aspectos visíveis, né, que tocam. Se a gente vai a uma missa, mas aquilo é uma maçada, quer dizer, o padre nunca mais se cala. Ainda há poucos dias o Papa Francisco comunicou que não deve ter mais de 8 minutos. 8 minutos, sim. Claro que é uma referência, né? No dia de festas não é falar de minutos. Sim, sim. Mas quando andamos ali a falar de mais, desculpem a expressão, se for até encher chouriço, né? As pessoas não têm paciência, né? As pessoas querem, hoje queremos as coisas um bocadinho mais leves e mais práticas. E depois também era necessário, e isso acho que é uma das barreiras, envolver o jovem no protagonismo da Eucaristia. Portanto, se os jovens não são responsáveis pelas leituras, se os jovens não estão no coro, se não têm um gesto de desempenhar, que dizem os jovens as minhas crianças, e tornarem-se apenas assistentes, mesmo que aquele que esteja na Assembleia não é um assistente, mas é preciso, nessa fase da vida deles, talvez os desafiar, os dar uma responsabilidade. Quando eu sinto que tenho um lugar e um papel também a desempenhar de certa forma, isto é mais uma motivação para que eu venha. Eu fui, quando tinha os meus 15 anos, tinha crismado em Lisboa,
O meu grupo de jovens tinha assumido a missa das 8h30 da manhã. Aquela missa éramos nós. O canto, eu tocava guitarra já nessa altura. E claro que não podia faltar nunca. Por exemplo, dia 31 de dezembro, o grupo ia para uma garagem, fizemos uma festa grande, um réveillon, mas saímos de lá direto para a igreja, para celebrar a missa. Isso marcou-me imenso. Né? Então, sim, nós temos que o Papa Bento XVI, quando veio uma vez à África, em 2009, perguntaram-lhe o que é que você acha porque é que as nossas pregações e a igreja, e muitas pessoas afastam-se. E ele dizia isto, duas coisas. Para já que o próprio facto da igreja ser uma instituição, nós estamos num tempo em que as pessoas são um bocadinho adversas em instituições. As instituições têm estruturas, têm regras, têm as leis. E há, em nome de uma certa liberdade, as pessoas não são muito adeptas de fazer parte de uma instituição, querem estar livres. E outra coisa que ele dizia é que a nossa linguagem é um bocadinho imperceptível. Quer dizer, a gente fala, mas para quem? É preciso ter diante de mim quem é o meu auditório. Isso é fundamental na vida de um pastor. Se eu não perceber, não é a mesma coisa quando eu vou à aldeia de São Pedro celebrar ou quando eu vou à Catedral de Nossa Senhora da Luz. Mas o público não é o mesmo. Não é a mesma coisa quando estou a celebrar com crianças, na sua maioria, ou quando estou a celebrar com idosos. Tenho que adaptar a minha linguagem, a minha forma de estar àquela comunidade. E isso é um desafio que a Igreja, com os seus padres, devem ter. Não limitarmos a fazer grandes discursos teológicos, discursos bonitos, mas perceber, eu tenho que falar para as pessoas que estão diante de mim. E os jovens são um setor especial a quem a gente devia ter a capacidade de falar para eles em particular. Exato. O papel da família e da comunidade. O senhor já tinha falado sobre a base, o alicerce, a importância da família neste percurso de fé também. Agora retornamos a perguntar qual é a importância da família e da comunidade na formação espiritual desses jovens. É fundamental. É fundamental. Peço desculpa. Realmente, como o senhor estava a explicar, nos 15 anos estava a participar diretamente daquela comunidade. Exato. E possivelmente exerceu uma influência na vocação do Dom Hildo. Sim, sem dúvida. A família e a comunidade são fundamentais para ajudar um jovem a encaminhar-se na vida. E, portanto, a família, portanto, eu faço esta leitura, ainda que as coisas não sejam de forma matemática. Por exemplo, nós temos pais que educaram de forma exemplar os seus filhos, não é? Missa dominical, estas quantas eles crescem e dizem, não, eu agora não quero mais disto. Há aqui um mistério que nos ultrapassa. Mas, em grande medida, eu não tenho dúvidas algumas que a formação que se dá, portanto, o ajudar no seio de uma família, os pais que acompanham os seus filhos à catequese, depois num grupo de jovens, tem mais probabilidade de continuarem comprometidos com a igreja. Mesmo que há ali uma fase da vida dos jovens em que o jovem é rebelde, o jovem quer cortar com tudo, até com a própria família, não é? Não quer acatar as diretrizes que os pais dão ou da comunidade. É uma altura em que se afastam. Exato. Mas se ficou alguma coisa de base, mais tarde ou mais cedo voltam, né? Porque ele está ali. Portanto, é preciso perceber isso, que também na vida espiritual se passa o mesmo dentro de casa quando nós estamos com os adolescentes. Há uma altura em que a gente quer, estamos chateados até com Deus e com a comunidade e vão embora. Mas depois a pessoa pode voltar. Portanto, a família é fundamental. A comunidade, e aí nós temos muita culpa. A comunidade precisava de ser uma comunidade tolerante, uma comunidade acolhedora. Eu sei de jovens que às vezes ficam machucados e até se vão embora porque não foram acolhidos na comunidade. Às vezes estão aqueles que estão cá há mais tempo e que já têm um lugar garantido e não permitem que outros se aproximem. Há adultos que faltam essa sensibilidade de ter paciência, tolerância para com os jovens, de forma a os buscar. Não se pode criticar tudo. Às vezes acho um reparo que se faz com um jovem a forma como tu vens vestido. É assim que tu vens para a igreja. Aquilo pode às vezes chocar-te. Há maneiras e maneiras, e então a comunidade pode ser uma grande ajuda, como pode ser um empecilho para os jovens continuarem mais na igreja. Exato. Agora vamos para uma parte mais interessante que a juventude gosta, que é tecnologia. A Diocese está explorando novas formas de evangelizar para alcançar os jovens, como as mídias, as redes sociais. Sim, bom, a Diocese, quem é a Diocese? Não é o Bispo, não é? A Diocese, como eu dizia há bocadinho, a Diocese é toda a realidade que a compõe.
felizmente, entre aspas, que houve aqui uma coisa chamada pandemia, Sim, sim. que obrigou muitas paróquias a comunicar com a sua gente de outra forma. Porque até a altura da pandemia, havia paróquias que a única forma de comunicar é ou quando estás na missa ou então o boletim paroquial. Exato. E aí começaram a aparecer os lives, as Eucaristias, e depois das Eucaristias vieram outras coisas. Muitas vezes atividades são transmitidas no Facebook, no Instagram. A Diocese tem há muito tempo, muito antes da pandemia, uma página no Facebook. Eu tenho há muitos anos, creio que desde 2009. E eu estou nas redes sociais, portanto, há muitos anos, porque eu sinto que é uma forma de eu chegar a um auditório maior. Não tenho problemas. Agora, o que nós precisaríamos era de ter isto de uma forma ainda mais profissional, né? Como vocês estão agora aqui com estes aparelhos todos, bem organizado, e no YouTube, e eu devo dizer com sinceridade que nós estamos muito atrasados. Penso que a maior parte das nossas paróquias estão muito atrasadas. Ainda o que fazem é transmitir às vezes a missa, não é mau, mas isso é muito pouco. Portanto, criar programas, dinâmicas, criar redes. Portanto, os jovens não estão à espera de uma folha no e-mail. Os jovens não usam e-mail. Portanto, é preciso criar um grupo onde estejam lá integrados. De repente, recebem a mensagem que o padre ou que o catequista comunicou, e nós não devíamos ter medo de usar destes meios, porque hoje são meios de anunciar o Evangelho. Isso. Outrora a Igreja foi pioneira em revistas, em rádios, né? E continua a ser válido isso, mas hoje tem que ser essas outras formas de comunicação. E a Diocese, estivemos agora reunidos o Conselho Pastoral, e uma das coisas que saiu do Conselho Pastoral agora no final de julho é ver se até início de outubro tenho renovado a equipa da comunicação, portanto uma equipa mais robusta, estável, para estar na ordem do dia a nível da comunicação. Porque hoje aquilo que não vem para a rede social é como se não existisse. Não se sabe. Não é? E acho que é um grande desafio não ter medo dele, conhecer um bocadinho mais, formarmos gente. Olha que já estamos a falar dos jovens, talvez recrutar os jovens para assumirem esta responsabilidade dentro da igreja. É verdade. Eu acho que os jovens querem isso mesmo. Querem fazer parte, querem ser protagonistas também, porque há muito tempo eu trabalho com jovens do Mindelo, fui presidente da Associação Estudante da UNICV, agora da Federação, e trabalho com jovens do Mindelo, e para mim, eu vou dizer, eles são os melhores. Claro. Eles são os mais dinâmicos, e quando eles fazem as coisas, realmente fazem acontecer. Sim, sim. Então admiro muito essa juventude do Mindelo, que é muito ativo, que é muito mesmo ativo, e olha, eu acho que por um momento ou outro, eu acho que há necessidade de mostrar que há espaço ali para eles também. Sem e dúvida, sempre haverá. sem dúvida, e nós às vezes somos um bocadinho agarrados à nossa forma tradicional. Por exemplo, ano passado, há 2 anos, fiz uma mensagem, eu creio que foi para a Páscoa, costumo fazer uma mensagem, um vídeo. Depois um jovem, lá está, ligado, mas se não tivesse pedido, a gente fazia aquilo de uma forma diferente, punhamos mais isto, mais uma música e umas coisas. Olha, ok, próxima vez, quando tive que fazer outra mensagem, lá os chamei, acho que foi para a altura do GMG de Lisboa, porque é verdade, e se calhar estão até à espera que a gente vá buscar para assumir essa responsabilidade. É por aqui, passa por aqui nós adaptarmos também ao mundo moderno e falar aos jovens na linguagem que eles percebem e nos meios que eles têm ao seu acesso. Exato. Sr. Bispo, qual é a mensagem que o senhor deixa a essa juventude de Mindelo, essa juventude cabo-verdiana que está aqui em Cabo Verde, e também da juventude cabo-verdiana que não está aqui em Cabo Verde, que está nos outros países e sempre nos acompanha? Olha, a mim ocorre-me dizer à nossa juventude cristã, quer dentro, quer fora, é preciso ter a coragem de ser diferente. Porque os jovens hoje também não gostam de ser diferentes. Os jovens têm que fazer aquilo que toda a gente faz. Não é? Têm que estar nos espaços que todos frequentam, têm que ouvir a música que todos ouvem, que está na moda. Isso. E quando estamos na igreja, corre-se o risco de pensar, bom, a igreja é uma minoria. Eu gostava de dizer então aos nossos jovens que tivessem a coragem de não ter vergonha, mas já da fé que herdaram. Né? Nós estamos a preparar para celebrar os 500 anos da Diocese de Santiago.
A fé chegou em Cabo Verde há muito mais de 500 anos, não é? Exato. A igreja foi constituída, como disseste, há 500 anos, mas o evangelho chegou muito antes, Muito antes. logo após a descoberta das ilhas. E então, que não tivessem medo de professar a sua fé, não tivessem vergonha de Jesus Cristo, não tivessem vergonha de... Como é que isso se faz? Olha, na palavra que a gente usa, nas decisões que nós temos que tomar, né? Nos caminhos que temos que percorrer, basta isso para a gente ser testemunha de Jesus Cristo. Eu não posso ser muito crente quando estou dentro da igreja, né? Faço tudo, e depois lá fora ninguém me conhece. E sei que as jovens têm essa coragem. Isso é diferente. Sei que há jovens que sofrem, que são prejudicados, por exemplo, por defenderem a sua fé numa sala de aulas, onde, por exemplo, o tema é filosofia, e são capazes de ter um professor que, enfim, o professor tem uma outra autoridade que é capaz de fazer chacota do jovem porque ele anda na igreja. Exato. Portanto, eu gostava de dizer aos nossos jovens, tenham a coragem de ser diferentes. A segunda coisa é que os nossos jovens não alimentassem esta onda de medo, de receio em relação ao futuro, porque nós estamos a atravessar um momento ímpar. Olha, foram os anos da pandemia, toda a gente com o credo na boca. É o emprego que já não é mais o que era como antigamente, né? Então há muitas dificuldades, nem todos conseguem ter um acesso a uma formação superior, e isto às vezes pode fazer os jovens desorientarem-se, ou então criarem ilusões. Eu gostava de ser como aquele, não consigo ser diferente. Quer dizer, quem vive animado pela fé sabe que o Senhor nunca o abandona. E então isto é que nós precisávamos, de jovens conscientes, jovens animados, e jovens que sentissem que têm um papel muito importante a desempenhar na sociedade. Não basta nós dizermos a política está muito mal, a economia está como está, a corrupção é alarmante. Não, és tu que tens de transformar as estruturas da sociedade com a tua presença. Com a tua presença. E há que perceber que os jovens, costuma-se dizer que os jovens são o futuro. Isso é um engano. Não, os jovens têm que ser o presente. Com 15, com 20, com 30, hoje empenha-te para dar o teu contributo à sociedade, sem a pretensão de sempre olhar para trás, de lamentar que isto está muito mal. Não, mas o futuro está nas tuas mãos, não é? E é isso que eu pedi aos nossos jovens, que acreditassem na sua igreja, apesar das dificuldades e das sombras que pairam sobre a igreja. A gente sabe, não é? Sobretudo em algumas partes do mundo, como na Europa, na América, a igreja está muito mal acreditada por aquilo que aconteceu, os abusos, mas a igreja, Nosso Senhor não tem outra, é esta que ele tem. E a igreja nunca foi perfeita. E ainda bem, não é perfeita neste sentido. No dia em que houver uma igreja só de perfeitos, eu penso que eu e tu não temos lugar nela, não é? Portanto, há que perceber isso, que o Nosso Senhor continua a passar por aqui e conta com os jovens neste tempo atual que nós nos encontramos. Exatamente. Para as reflexões finais, perguntaria quais são os sonhos e esperanças do Senhor para a próxima geração de fiéis na Diocese de Mindelo? Bem, uma pergunta interessante, hein? Eu acredito que Deus faz nova todas as coisas. Portanto, e a esperança no futuro, e a Igreja de Mindelo, como a igreja em qualquer parte do mundo, ou será obra do Espírito ou não será nada. Então, eu acredito que Deus quer contar com tudo aquilo que nós temos, com a nossa limitação de ser vida humana, com a nossa pobreza, mas também com os nossos talentos, com os nossos sonhos, que nós possamos pôr tudo isso à disposição do Senhor. Como víamos há dias no Evangelho, não havia pão para alimentar aquela multidão, mas havia lá 5 pães. Nosso Senhor disse, traga um caixa de 5 pães, estes 2 peixes, e multiplicou. Portanto, a minha esperança é que nós pudéssemos ser uma igreja que confia, que acredita, e que viva muito da esperança, porque eu estou em crer que um novo mundo está para aparecer. Eu acho que a forma como o mundo está, sem cair nestes disparates apocalípticos, não é? Olha, agora o mundo vai acabar, estamos a armar para a guerra. Eu não acredito nisto, porque eu acho que Deus não nos abandona. Portanto, eu acredito que talvez esta igreja, que hoje tem que ser mais uma minoria, nós não estamos mais numa fase em que se chamava de cristandade, ou seja, todo mundo era cristão, toda a referência na sociedade era cristã. Não é. Hoje temos que acreditar que precisamos ser uma minoria, mas Deus tem esta capacidade de renovar-nos a partir do momento onde nós nos encontramos. E eu espero uma igreja de Mindelo, até porque há uma geração que está a passar,
cada vez que eu ouço, fulano de tal morreu, fulano de tal morreu, eram as pedras fundamentais. Então há que abrir espaço, há que haver lugar para outros que vão chegando. E eu acredito sobretudo nas famílias jovens. Portanto, eu tenho agora aqui na minha mente, estou a ver fulano e fulana, que hoje chegam-se à frente e que vão assumir responsabilidade e trazem um novo fôlego, trazem uma nova dinâmica à comunidade. E eu vejo Mindelo, que é uma diocese jovem, que tem apenas 20 anos de existência, É jovem. a ser uma diocese no futuro com outro perfil, contando sempre com o Espírito Santo, que é a sua alma. Né? Exato, Sr. Dom Hildo. Agora nos resta só agradecer pela presença, pela bela partilha aqui no nosso podcast Caminhos de Fé. O senhor teria algumas últimas palavras? Para os jovens que estão neste momento na jornada também, sim. No jubileu, aliás. Sim, olha, eu gostava de fazer referência aqui a estas duas palavras-chave que nós tomamos, que é gratidão e esperança. E dizer aos jovens que tenham um coração pobre. O que é isso? Um coração pobre é que sejam capazes de viver agradecendo. O mundo perdeu muita dimensão da gratidão. O que eu tenho é a graça de Deus, a minha família, as coisas que eu recebi, a minha capacidade de inteligência, de estudar, o estar na igreja. Portanto, porque quando nós agradecemos, mais vamos ver coisas maravilhosas, à semelhança de Maria, né? O Senhor olhou para a humildade da sua serva. Então, que esta atitude nos acompanhasse sempre. E que vivêssemos o dia a dia com muita paixão. Eu gosto muito da palavra paixão, aquela que me define a minha forma de estar na igreja. Viver cada instante. Quem viu aquele filme O Clube dos Poetas Mortos, naquela expressão Carpe Diem, aproveita o momento no sentido de vivo hoje, porque o passado já não existe. O futuro não sabemos se nos pertence. Então, queria pedir aos jovens que estão agora na jornada, estão numa família, estão a fazer a caminhada, estão no momento de refeição, estão na celebração, estão na vigília. Vive intensamente o momento. E é esta sucessão de momentos vividos com fidelidade que nos trarão a sensação de alegria, de felicidade, melhor dito, de realização. Portanto, a felicidade não é uma coisa que a gente vai à procura dela, não está fora, não é um objetivo. A felicidade é a consequência da vida que eu levo. Então, pedir aos jovens que deixassem de lado tudo aquilo que é ansiedade, tudo aquilo que é ainda que não conseguiram, mas que vivam o momento com verdade e com seriedade. E que olhassem o futuro com esperança. Como eu dizia ontem na homilia, esperança não é apenas uma dose de otimismo, eu sou um otimista. Não, a esperança é a certeza que Deus estará connosco amanhã, onde quer que a gente esteja, em qualquer circunstância da vida. E quem viver assim, olha o amanhã, olha o futuro com muita confiança. Né? É isso que eu gostava de dizer aos nossos jovens, e que se sintam amados pela sua igreja. Portanto, que os jovens nunca despassem pela ideia, porque isso é do demónio, pensar, a igreja não me quer, a igreja não me conhece, a igreja não me respeita. Não, a igreja te ama e tu és parte fundamental na porção do povo de Deus, que é uma diocese. Exatamente, terminamos assim com essas breves palavras e belas palavras do Bispo Dom Hildo, e nós temos só a agradecer mais uma vez pela pronta disponibilidade de estar aqui connosco. Acreditamos que nas outras oportunidades também vamos ter para falar sobre outros temas, e também gostaríamos muito também que os padres do Mindelo, quando passarem por aqui, também nos deixarem alguma coisa para podermos caminhar juntos nesse caminho. Da minha parte também foi uma alegria estar convosco, desejo muitos sucessos. O que é o sucesso? Sucesso se for para o bem das pessoas. Que este serviço que prestais seja feito com verdade, com seriedade, com profissionalismo, e que possam dar espaço de antena talvez a outros que não têm, não é? Sei que as pessoas que vocês convidam aqui têm vindo com muita alegria, não se limitem ao clero, não caiam no clericalismo. Até eu estou cá com muito gosto, mas que não venham cá só padres e bispos. Não. Famílias, jovens, trazem também o seu contributo. Então desejo muito sucesso e que vocês ajudem a nossa comunidade a estarem neste mundo onde é tão necessário. Para quê? Para nós levarmos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da vida e o Evangelho da esperança. Eu gosto muito destes meios, né? Há muitos anos que celebrei na televisão e na rádio, por isso estar cá
convosco é com a maior naturalidade e com muita alegria. Ok, muito obrigado, Sr. Dom Hilo. E nós terminamos aqui mais um episódio Caminhos de Fé.